Papa já tinha trazido esta situação, os meios de comunicação já tinham trazido os navios, os barcos, né, as mortes de tantos irmãos nossos africanos, e o mundo ainda continuava de olhos fechados. E, infelizmente, aquela criança veio a falecer. Felizmente, teve aquela foto e acordou-se para isto. Não acredito que isso vai durar muito tempo, tá bom? Né? Não acredito. É como outras situações também, já do mundo ou do Brasil. Que a sociedade se acorda, a igreja talvez demora um pouquinho mais, mas depois quem dá a continuidade daquela situação levantada é a igreja. Então nós, quase sempre, a gente chega depois. Quando várias pessoas, quando a mídia já esqueceu o assunto, a igreja continua refletindo, e assim, né, nas catástrofes do mundo, nas situações de emergências do mundo, é assim. A igreja hoje ainda continua atenta ao terremoto no Haiti, enquanto que a mídia já não se fala mais nisso. Então, nenhum de nós tem que entrar na onda da mídia, porque nós temos a nossa própria onda. Como dizem os jovens, né? Nós não temos que entrar na vibe da mídia, porque nós temos a nossa própria vibe, né? Nós temos a nossa própria vibração. Então, seria muito bom se tivesse pessoas refugiadas aqui. Mas como não tem, o Cândido trouxe pessoas no vídeo, né? De ontem também foi apresentado, e eu vou apresentar também daqui a um pouco. E por que não estão aqui? Por causa de custos, né? Nós também estamos custando para esse encontro. Na Caritas, eu vivo implicando com luz acesa na sala de arquivos, onde não faz pessoa toda hora. Luz acesa no corredor. Eu falo, essa luz é dinheiro da passagem do refugiado para ele ir ao médico, para ele ir à Polícia Federal. Então, às vezes nós não nos tocamos, né, de dinheiro que é gasto desnecessário e que poderia amenizar o sofrimento desses nossos irmãos. Ainda com relação à exploração da mídia desses últimos dias, eu gostaria de levantar alguns pontos negativos, dificuldades, e depois positivos e talvez possibilidades. Negativos. Tem tido uma exploração significativa da imagem do refugiado. Uma exploração excessiva. Pessoas e organizações, e também governo, se aproveitando para se promover às custas do sofrimento dos refugiados. Os vídeos mais bonitos são de organizações que não têm compromisso ou não atende as pessoas no dia a dia. Nós dizemos assim, que quem está no atendimento não tem tempo para se promover. Não tem tempo para fazer material de divulgação bonito. Porque está no trabalho. Agora, quem não faz o trabalho, aí faz uma propaganda danada. Então, tomemos cuidado com a exploração que a mídia está fazendo da pessoa, do refugiado, e algumas empresas, organizações, pessoas que estão aproveitando-se disso para promover. Quando se fala de acolher pessoas, na Caritas a gente recebe por e-mail ou por telefone pessoas de boa vontade, eu acredito que têm boa vontade, mas falta-lhe ali alguns conhecimentos. Eu digo que tem ingenuidade, né? Pessoas que dizem assim, olha, padre, eu tenho um galpão aqui em casa e eu gostaria de receber 4 famílias sírias. Um galpão, 4 famílias. Padre, eu tenho aqui uma garagem
e eu gostaria de receber 2 famílias sírias. Se for possível, de que tenha crianças de 3 anos para brincar com o meu filho. São essas as situações. Nós ganhamos, padre, um terreno de 10 mil metros quadrados. Então, nós fizemos um projeto e queremos construir 32 casas para acolher 32 famílias sírias. Aí vamos caminhando, a doação é da família, a ONG também é familiar. Tá. Se a gente diz não, Caritas não quer abrir a porta, Caritas não quer apontar o caminho, mas a gente tem que, eu não estou dizendo suspeitar, mas a gente tem que assim, questionar onde que a gente está entrando. Eu não sei se é brincadeira ou não, mas chegou um e-mail, né, um rapaz solteiro que queria acolher uma mulher refugiada, não precisava ser síria, mas que pudesse servi-lo. E aí a gente gasta tempo com isto. Né? Quando a gente fala que a gente atende pessoas refugiadas, a gente também tem que atender as pessoas que querem ajudar pessoas refugiadas. Então é um tempo que ali as pessoas demandam. Vocês ocupam-se tempo com isso, e é um tempo danado. Porque se a gente não responde, depois dizem, né, olha, procurei, vocês não me respondem. Vocês não atendem meu telefone, não respondem meu e-mail. Vocês enfrentam isso, eu estou vendo balançando a cabeça. Então, bom, vejo assim que as pessoas que querem acolher, e tem muitas pessoas que querem acolher, elas não têm noção, né, de que as pessoas, elas falam alto, que elas ouvem, eu quero acolher, mas não quero que ouve a minha briga com meu marido. Né? Elas ouvem, essas pessoas têm necessidades, elas vão ao banheiro, e não pode ser na garagem, então, que eu vou abrigar essas pessoas. Elas têm cheiro, nós temos cheiro diferente. Então, tudo isso talvez a gente tenha que ajudar. Eu tenho recebido, na Caritas nós temos recebido, pessoas que querem abrigar pessoas. E é uma responsabilidade muito grande, né? Eu vou enviar uma família para sua casa. Se é numa casa alugada, é menos complicado. Mas se você vai acolher na tua casa, a responsabilidade é tua, mas, de alguma maneira, eu estou filtrando. E aí as pessoas falam assim, o senhor seleciona uma família para mim. Que seleção que eu posso fazer, né? Se até um rapaz que seleciona uma moça para casar, ele se decepciona, né? Não dá certo. Então, as pessoas hoje estão nos colocando em situações um tanto quanto difíceis. Os apelos, eles são importantes, e não é um apelo meu, não é um apelo do Papa, é um apelo das pessoas, mas a gente... e eu estou partilhando isso com vocês porque eu não sei o que fazer. Né? Mas nós estamos tentando assim, tomar muito cuidado com o que fazer para não usar a pessoa do refugiado, ou como disse, alguém já disse ontem, né? Tem pessoa que não quer ajudar, ela quer ser ajudada. Né? Ela quer ser ajudada. Nós fizemos dia desses na Caritas, um sábado, chama Caritas Abra as Portas, ou Caritas Portas Abertas. Passaram por lá mais de 500 pessoas. E é impressionante que algumas pessoas que foram de Campinas, por exemplo, falam, nossa, eu cheguei aqui e achei que ia encontrar um monte de refugiados sentados no chão, né? E vocês têm uma estrutura, nossa, né? Então, talvez a imagem que esteja passando de pessoas refugiadas no Brasil é a dos campos, né, de refugiados, né, são essas. Né? A gente, e aí a irmã Rosita, com o Centro de Estudos Migratórios, acho que deveria estudar o efeito, né, mas também o que passa na cabeça das pessoas quando vem essa notícia toda e como é que elas entendem tudo isso. Acho que é uma confusão
é tão grande, né? Aí uma apreensão minha, né, e do padre Júlio Lancelotti, que muitas pessoas queriam ajudar aquela criança, né? Elas queriam salvar aquela. Da mesma forma assim, né, que quando tem uma criança que foi jogada no lixo, ou que foi encontrada no latão, muitas pessoas querem adotar aquela, né? E existem tantas outras que, se não forem adotadas, estão à mercê de serem também jogadas no lixo ou no rio. Mas aquela adotar aquela, né? Muitas pessoas querem fazer alguma coisa por aquela. E o padre Júlio diz assim, aquela já não tem mais jeito, né? Aquela está morta. Faça por uma, né? E pode ser, não precisa ser refugiada. Faz uma, né, que está na rua, que está nas casas-abrigos, que está nacional, filho de um brasileiro, faça por essa também, você estará fazendo bem. Ainda, gostaria de dizer os pontos positivos, que são muitos. Acho que houve uma sensibilização de muitas pessoas sobre o tema, inclusive de paróquias, dioceses. Há um acolhimento da fala do Papa Francisco. Acho que muitas pessoas, muitos padres, muitos bispos, muitos leigos e leigas ouviram a fala do Papa Francisco, acolha, respeite, não construa muro e sim pontes. Há uma atenção muito grande para isso. Há muitas pessoas de boa vontade que querem fazer alguma coisa, não sabem o quê e têm uma ingenuidade, mas essa ingenuidade ela pode ser discutida, ela pode ser aproveitada. Existe uma tensão, eu acho, eu acho que um enquadramento do governo brasileiro, né, que se a presidenta Dilma faz um discurso e ela se compromete o governo brasileiro. Então, essas falas, elas são comprometedoras, né, para depois dizer, opa, fala uma coisa e depois faz outra. Então, existem esses pontos positivos e existem muitas possibilidades. Em conhecer mais o assunto, em novas parcerias, um compromisso maior das igrejas, dioceses, paróquias, organizações não governamentais. Existe, né, a possibilidade de melhoria das políticas públicas, não específicas, mas que as políticas públicas atendam, como a irmã Rosita já disse ontem, atendam as pessoas refugiadas e migrantes que estão no território nacional. Penso que pode avançar a lei da migração, né, revogando o Estatuto do Estrangeiro, ampliar a rede de solidariedade, envolver a sociedade privada, empresas, sociedade civil, no acolhimento e na proteção dos refugiados. E, quem sabe, vocês podem elencar muitos mais pontos negativos, dificuldades, positivos ou possibilidades. A Caritas Arquidiocesana de São Paulo, ela, acredito, trabalha com refugiados, para refugiados e também tem ações sobre refugiados. Acredito que nós conseguimos, não sei se na medida necessária e justa, mas que a gente tenta trabalhar com refugiados, para refugiados, e em algumas situações, né, nós temos que falar sobre os refugiados, que é como, por exemplo, no CONARE. Né? Eles não estão aqui, mas é sobre eles que nós tratamos. Eles não estão aqui hoje, mas é sobre eles com quem nós falamos. E eu acho que o tema do seminário de hoje, ele já reflete isso, né? Seminário Nacional sobre Migrantes e Refugiados. E eu achei interessante quando cheguei aqui, né? Porque eu estava falando sobre migração e refúgio. E eu acho que é diferente, né? O título já me sugere que é sobre a pessoa, não é sobre a ação de migrar ou de refugiar-se, né? Mas sobre a pessoa dele mesmo, né? As suas necessidades. Eu acho que o tema foi muito bem colocado,
né? É sobre. E acredito verdadeiramente que nós, trabalhando tanto com eles, quando estamos aqui falando sobre eles, nós os trazemos também, né? Nós os trazemos nas nossas preocupações, na nossa solidariedade. Vou falar um pouquinho daquelas duas famílias. A Miracle veio do Congo e ela trouxe 3 dos seus filhos. 3 ficaram lá. Só que ela nunca tinha dito isso na Caritas. Ou, pelo menos, a assistente social, Adelaide, não lembrava disso. E a Adelaide, que está há 20 anos na Caritas, ela conhece a vida das pessoas, né? E então, um dia, né, a gente ficou de... Como é que chama essas férias? Coletivas, né? E aí voltamos no dia 4 de janeiro, e no dia 4 de janeiro chegou uma refugiada nacional do Congo com 3 crianças. E aí falou, olha, eu encontrei essas crianças nas ruas do Tatuapé, né, entre Natal e Ano Novo. E eu levei para casa e eu não sei o que fazer com elas. Elas dizem que a mãe está aqui no Brasil, tal. Essas crianças foram encontradas na rua do Tatuapé, em São Paulo. Elas dizem que foi trazida por um pastor e que o pastor as abandonou no centro de São Paulo. Bom, essa refugiada, então, chegou lá com essas 3 crianças, contou a história, a Adelaide ligou para a Miracle, que trabalha no hotel Ibis, e falou, Miracle, você tem quantos filhos? 6. Mas você só falou que tinha 3? Mas eu só trouxe os 3 para o Brasil. E os outros 3? Os outros 3 ficaram lá. Miracle, e se eu disser para você que eles estão aqui? Aí a mulher surtou, né? Não é possível, tá bom. Aí ela contou para o chefe dela, né, para a gerente, né, lá do serviço, e aí a gerente do serviço conversou com a Adelaide, permitiu que ela saísse e pagou o táxi para ela chegar até a Caritas. Então, o encontro dessas pessoas é muito emocionante, né? Essa mãe, como diz, né, há 1 ano eu não conseguia falar com as minhas filhas, não sabia se estava viva ou não. Então, a gente chama isso lá de salário emocional, né? Esse outro casal também. A mulher estava no Brasil e o marido, ela acreditava que o marido estava morto. E o marido chegou à Caritas. E ele não falou que a mulher estava no Brasil, porque ele não sabia que a mulher estava no Brasil. Mas quando a Adelaide viu os nomes, falou, opa. E aí foi lá naqueles arquivos, né, procurou e, né, viu que era Panzu. Ligou para ela e falou assim, cadê seu marido? Meu marido morreu. Bom, e aí foi isso, né? Que a gente teve tempo de ligar para o Sandro para que ele viesse filmar o encontro deles. Então, por isso que ele está lá naquela sala esperando e a gente promove. Primeiro, a Adelaide consultou a mulher se ela queria se encontrar com ele, porque pode ser que ele fosse o agente perseguidor dela, né? E ela não quisesse mais vê-lo. Mas ela disse que não. No primeiro momento, né, não aparece aqui, mas ela teve a atitude que muitos de nós temos, né, de colocar a mão na parede, né? Colocar a mão na parede, que eu faço agora, né? A gente ficou, e se ela tem um outro companheiro, como é que fica, né? E ela colocou lá, e surgiu dentro dela uma revolta muito grande, né? Por tudo aquilo que ela tinha passado no Brasil, ela acreditava que ele, como homem, que não estava morto, que ele deveria ter acompanhado, né? Então foi assim as psicólogas tiveram que ajudá-la a fazer o processo de restauração, né? Porque o encontro foi forte, mas depois essa coisa de você não morreu e eu passei tudo isso com os seus filhos sozinha, né? É um outro trabalho que precisou ser feito para ela se restaurar. Então, como eu disse, como o vídeo mostra, são 150 pessoas mais ou menos que por dia a Caritas atende nos departamentos, como o vídeo apresenta, proteção, assistência, integração e saúde mental. Mas existe tantos outros, que é por e-mail, por telefone, pessoas, né,
Vocês não perguntaram ontem como que está o processo, né, irmã? Como é que está meu processo? Então tem muitas pessoas que não vão à Caritas, ligam, mandam um e-mail, mandam mensagem, e aí essas pessoas são atendidas. E a gente também tem que contar esses atendimentos, porque senão parece assim, opa, eu fiquei 2 horas na internet e parece que eu fiquei no Facebook. Né? Então, eu fiquei respondendo às pessoas, né, que não vieram, porque seria mais trânsito em São Paulo, despesa desnecessária. E esses atendimentos todos, eles não estão contados aqui. 150 são atendimentos diretos. A Caritas faz, como Rio de Janeiro e como IMDH, há bastante tempo isso, porque teve necessidade. E ela a cada dia aprende a fazer isto. A cada dia nós aprendemos a fazer isso, a lidar com o governo, a lidar com as organizações oportunistas que aparecem. A cada dia nós aprendemos. Então, quem está começando agora, vocês vão aprender a fazer, tá bom? Vão aprender. Né? Alguns padres dizem assim, apareceu uma família aqui, mas eu mandei para a Caritas, porque quem entende de refugiado é a Caritas. Não, não é a Caritas. Quem entende de refugiado é cristão, né? É pessoa de boa vontade. Você está querendo despachar, né? Despachar. Mas não existe, eu acredito, né, que não existe categoria de pessoas, né? Olha, dessas pessoas eu não entendo. Quem entende de pessoa, entende de refugiado, entende de pessoa dependente química, entende. Quem entende de pessoa. Agora, quem não quer trabalhar, aí diz que não entende. Né? E ela não entende, não é de refugiado, não é de imigrante, ela não entende de pessoas. Mas qualquer pessoa de boa vontade que carrega, não no crucifixo, né, não na corrente, a cruz de Cristo, ela entende de refugiado. Ela pode não entender a língua, mas ela entende que aquela pessoa precisa de acolhimento, precisa de abrigamento, né? Precisa de falar a língua, precisa de emprego, precisa de moradia. Qualquer pessoa que entende de pessoa, entende de imigrante, entende de refugiado. Caritas Brasileira, uma família humana cuidando da criação.